Grave sempre o que eu digo a vocês e deixe isso entrar com profundidade, porque o que nós vamos falar hoje é algo que acontece de forma recorrente na vida de muitos. E, consequentemente, alterando o destino, alterando o futuro. Eu diria uma coisa muito importante a você, tá? Hoje nós somos bombardeados por informações. Muitas informações. De todas as formas, de todas as maneiras. Nós recebemos informações demais. Mas é importante você estabelecer prioridades. A única informação que transforma e te coloca no caminho do seu destino, do seu propósito, é a que você recebe da palavra. Essa é a única. Existem muitas pessoas bem-sucedidas em alguma coisa, mas não quer dizer que elas estejam no caminho ou estejam no propósito delas. Porque o propósito de cada um só Deus sabe. Só Ele. Então é importante e a única coisa que tem o poder de mantê-lo realmente numa vida crescente, vitoriosa, extraordinária, é também a palavra. Só que existem duas coisas na palavra: a letra e o espírito. A letra, que não precisa muita explicação, é só conhecimento da letra. E o conhecimento da letra, ninguém conhecia mais a letra do que os religiosos do tempo de Jesus. Mas não tinha o espírito. Então, não tiveram a revelação ou revelação nenhuma acerca de Jesus. Muitos nem reconheceram Jesus. E a letra crucificou Jesus. Matou Jesus. Então, a Bíblia diz que a letra mata, o espírito vivifica. Quando a mensagem sai do altar, a gente sempre diz que ela sai para o coletivo e ela chega ao indivíduo de forma revelada. Ela sai para a igreja, mas ela tem uma revelação para cada um de vocês. Entende? Sim ou não? E é extremamente importante, eu estava falando aqui, e não se ofenda quem gosta disso, é extremamente importante que você tenha como revelação maior a palavra e não a revelação de homens. Tem gente que se viciou buscar revelações em homens, profecias. E isso é uma grande cilada. Por quê? Porque a Bíblia fala sobre isso, né? Tem gente que as visões e revelações são vaidade do seu coração e outras ilusões, né? Não há nada que Deus tenha mandado. Mas a mensagem que sai do altar para a igreja e chega ao seu coração de forma revelada, essa não erra. Essa não tem erro. Ela saiu das Escrituras para você, para a igreja e a você de forma revelada. Isso muda. Isso transforma. Agora tem uma coisa importante.
que é o tema principal do culto de hoje. Você não tomar decisões pelas circunstâncias. As circunstâncias não podem mudar suas decisões. E isso é o que acontece. As circunstâncias alteram as decisões. E quem toma decisão com base nas circunstâncias, geralmente altera o seu destino. Imediatismo é atitude de fracos. A gente precisa aprender a esperar no Senhor e esperar o cumprimento daquilo que Ele falou conosco. Então vamos aqui. 1 Samuel 13:12 diz assim, eu disse comigo, agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Diga comigo, assim, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Repita mais uma vez comigo, forçado pelas circunstâncias. Olha isso. Forçado pelas circunstâncias. Ele escolheu não esperar como Deus havia mandado esperar. Ele escolheu desobedecer ao que Deus havia mandado. Então, nós sempre seremos forçados pelas circunstâncias. Sempre. Sempre, sempre, sempre. E aí, o que nos mantém firmes? O nosso relacionamento com Deus, a nossa comunhão. A Bíblia está repleta de histórias de homens covardes, medrosos, fracassados, que foram transformados em homens poderosos, fortes, corajosos, cheios do Espírito Santo. Exemplo, Pedro é um deles. O Pedro, aquele que negou Jesus, covarde, e depois transformado num homem extremamente ousado, poderoso. André, irmão de Pedro, também, um exemplo, né? Tem uma história que Pedro pregando na Etiópia, o governador se enfureceu e deu ordens claras para que ele não pregasse acerca de Jesus, porque senão ele seria crucificado. E a resposta de André foi: eu não teria pregado a honra e a glória da cruz se temesse a morte de cruz. Olha isso. Eu não teria pregado a mensagem da cruz se eu tivesse medo da cruz. E aí, ele diz assim na crucificação, né? André foi para a cruz forte, seu semblante não mudou, e ele disse isso: ó cruz, tão ansiosa e desejada, com uma mente disposta alegremente, desejosamente vou a ti, sendo aluno daquele que foi pregado em ti, porque sempre fui teu amante e ansiava por abraçar-te. Se nós não somos capazes de sacrificar nossa vida por algo maior, nós não estamos vivendo uma vida que vale a pena ser vivida. E todo o nosso sacrifício hoje de fé, e não permitir que as circunstâncias mudem as nossas escolhas,
Hoje existe um sacrifício maior, nós já sacrificamos pelos nossos filhos, nós já sacrificamos pelos nossos netos, nós já sacrificamos pela geração futura. Não é simplesmente eu pensar na minha vida, na minha geração. Eu já preciso começar a plantar para a geração futura, né? Porque o que faz parte terminar os nossos dias bem, com a missão cumprida, felizes e seguros, é justamente você olhar e ver que você encaminhou a geração, que você sacrificou por eles, que você plantou por eles, que muitas vezes você teve talvez vontade de parar, desistir, alterar o curso, mas você não parou porque você tinha o propósito e já estava pagando um preço, sacrifício por amor à próxima geração. Isso é importantíssimo. Nós não podemos cometer o erro que alguns na Bíblia, que o Senhor deixou bem claro acerca da correção, e ele ainda pergunta, mas quando vai ser? Na coisa do seu filho. Não, então não é na minha geração, então tá bom. Não, de maneira alguma. Nós já plantamos para a geração futura, já estamos plantando para uma geração de benditos, abençoados. Salmo 25, 12 e 13 diz assim: quem é o homem que teme o Senhor? Diga comigo, ele o instruirá no caminho que deve seguir, viverá em prosperidade, e os seus descendentes, diga comigo, herdarão a terra. O homem que teme o Senhor viverá em prosperidade. Ô bispo, vamos lá. Eu temo o Senhor. Queridos, nós pregamos recentemente que nós descobrimos aí nessa jornada que tem muitos fãs de Jesus e muito poucos discípulos. Lembra disso? Fã tem muito. Discípulo é um número pequeno. Discípulo sacrifica. Discípulo está disposto a, como lemos aqui, né, verdadeiros discípulos. Então, nós aprendemos que quem faz o que é fácil, permanece fraco. Se a gente fizer só o que é fácil, nós vamos permanecer fracos. Isso nos deixa fracos. Nós precisamos lembrar que Jesus, ele nos julga com base na eternidade. Tudo que Jesus nos julga, que todas as nossas obras e escolhas é com base na eternidade. Elas trazem os seus benefícios terrenos, mas tudo já é com base na eternidade. Tudo que nós estamos fazendo já é para a eternidade. Todas as nossas escolhas aqui já é para a eternidade. E nós precisamos escolher, não escolher o caminho mais fácil. Quando a gente vê a história de Josué e Caleb, que herdaram a terra, e os que não entraram, foram homens, por exemplo. Por que Josué e Caleb herdou e tomaram posse da terra, ele e seus descendentes? Porque eles não temeram pela sua vida, confiaram no Senhor. E os outros? Temeram pela sua vida. Nós vamos morrer aqui, então vamos voltar, não confiar no Senhor. Essa foi a razão. E dizia assim, era o povo que se dizia servos do Senhor. Isso deve mexer conosco. Nós precisamos estudar esses pontos, porque uns entram, outros não. Por quê? Uns temeram pela sua vida, outros confiaram no Senhor, que estavam seguros no Senhor. Daqui a pouco nós vamos ver a sequência dessa primeira leitura que eu fiz. O povo que confiava no Senhor para se proteger, se escondendo em túmulos, se escondendo em cisterna, em buraco, em coisa, como se pudesse se esconder. No reverente temor do Senhor, diga comigo, a forte confiança. No reverente temor do Senhor, a forte confiança. Seus filhos sempre terão um lugar de refúgio. Outra tradução, no temor do Senhor, tem o homem forte amparo. E isso é refúgio para os seus filhos. Eu não vou temer a nada, vou temer a Deus. Eu vou confiar no Senhor.
Josué e Caleb foram os únicos que entraram na terra e a sua descendência porque confiaram no Senhor. Como a Bíblia diz, né, tinha um espírito diferente, e é o espírito que tem que nos acompanhar. Diz assim: pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder sua vida por minha causa e pelo Evangelho, diga comigo, a salvará. O que é isso? Você pode pegar esse versículo e levar, por exemplo, para esse exemplo que eu estou trazendo de Josué e Caleb, porque foram homens que decidiram, escolheram confiar no Senhor e seguir independente das circunstâncias. As circunstâncias não alteraram a sua fé. As circunstâncias não mudaram as suas escolhas. O que acontece geralmente é que muitos permitem que as circunstâncias alterem sua fé. As circunstâncias fazem temer. Eles não mudam as circunstâncias pela fé, as circunstâncias mudam a sua fé. Esse é um grande erro. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, diga comigo, não seria servo de Cristo. Por que agradar a homens? O temor do Senhor, a confiança, o relacionamento com Deus, é o que nos deixa confiantes, ousados. Exatamente é o que aumenta, né, a intimidação, aumenta aquela confiança, e a intimidação não tem poder sobre nós. Porque nós estamos sendo o tempo todo, se você não percebeu, há um espírito geral de intimidação agindo. Nós estamos sendo o tempo todo intimidados. O que acontece? Vou dar um exemplo para vocês, voltando aqui à nossa experiência, a experiência que vivemos em 2020. A experiência que vivemos em 2020, muitas pessoas temeram pela sua vida. Muitas pessoas temeram e se esconderam, como se a gente tem como se esconder em algum lugar. Como estivesse, como se esconder. Se eu mandar levantar as mãos aqui, a grande maioria de vocês pegaram o convite. Se eu mandar levantar as mãos, mas esse não é o ponto que eu quero é o ponto que situações são levantadas que nos pressionam, as circunstâncias nos pressionam a recuar, a não ficar com a palavra, a não obedecer. Muitos temem, como aconteceu em escala muito grande, temeram pela sua vida e foram se esconder, como a Bíblia ensina, né? Tem gente que saiu de um lugar para se esconder em outro e encontrou não só aquilo que foi se esconder, mas algo pior, como Noemi, né? Saiu da terra para ir se esconder da fome e encontrou a fome e a morte. Por quê? Porque não tem lugar para se esconder. Só tem um lugar para a gente se esconder, no Senhor. É o único lugar seguro, no Senhor. Não existe lugar para se esconder na face da terra. Nós nos escondemos em Deus. Nós não alteramos. O que acontece? Eu vou falar da experiência que nós tivemos como igreja, né? Todos nós fomos intimidados de todas as formas, pelo problema, pelas circunstâncias. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos intimidar e recuar?
como até hoje tem gente escondido? Não. Nós vamos seguir e cumprir com o nosso propósito. Porque o que acontecia com a igreja naquele momento? Preste atenção no que eu estou dizendo, porque isso aqui é para a tua vida. Não estou falando simplesmente, estou colocando só como exemplo para você. As circunstâncias daquele momento poderiam alterar todo o curso e fazer com que a gente fizesse o quê? Deus está observando, nós somos testados o tempo todo. Grave essa frase. Você é testado o tempo todo, nós somos testados o tempo todo. O tempo todo testados. O que vamos fazer? Seguimos, permanecemos firmes, daqui a pouco nós vamos falar o que significa ser firme. Ou nós fugimos, nos escondemos. Nós permanecemos, mantemos a nossa fé, ou as circunstâncias alteram a nossa fé? Eu passei por diversos lugares que foram muitos os pastores que morreram em Rio Preto, você sabe disso, né? Vários pastores morreram em Rio Preto. Um dia eu tive com uma pessoa, ela falou assim, a gente não está congregando em lugar nenhum, inclusive nosso pastor morreu a semana passada. Depois, outra situação. Depois uma outra situação. E naquele momento, a gente poderia pensar assim, não é prudente. Não. Qual foi a maior preocupação nossa como igreja? A nossa maior preocupação como igreja, porque a Bíblia diz que aquele que não é pastor, o mercenário, quando vir o lobo, o devorador, o destruidor, ele foge e deixa as ovelhas. No momento em que as pessoas estavam desamparadas, pessoas sendo destruídas, um sério problema econômico, um seríssimo problema emocional, casamentos sendo destruídos, as pessoas não suportando a pressão do momento, trancadas dentro de casa naquele estresse, sem poder trabalhar, o ganha-pão. Então, o que nós fizemos? Para quem acompanhou sabe que nós fomos fiscalizados dentro da igreja, o fiscal entrou aqui na hora do culto, aplicou a multa, minha mulher foi para a delegacia, meu filho foi para a delegacia, com o propósito total de intimidação. Isso não alterou absolutamente nada o curso para nós. Por quê? Porque a Bíblia ensina isso. Para onde iria, como estão aí perdidas até hoje? Ontem eu estive num lugar que a pessoa falou assim, minha igreja está fechada até hoje, e vai ser difícil o povo voltar. E essas almas, essas ovelhas, o que estão fazendo? Cadê o alimento delas? Cadê o alimento? Cadê a direção? Porque nós vivemos por fé, nós somos guiados por fé, alimentados pela fé, fortalecidos pela fé. Mas nós ensinamos confiar na palavra, fizemos um plantio glorioso, um plantio extraordinário, e para muitos 2020 foi o pior ano da vida, para nós foi o melhor ano. Foi um ano glorioso, um ano de realizações, um ano que eu penso que tem que levar como experiência para o resto da vida. Porque Deus mostrou que Ele faz a diferença, há uma separação. Ele sabe separar e Ele abençoa quem Ele quer, Ele prospera quem Ele quer em meio ao caos. Ele guarda, Ele protege. Mas as circunstâncias não podem alterar a nossa fé. Nós alteramos as circunstâncias pela fé.
Teve dia de eu fazer 3 cultos no domingo. Cada culto quase 2 horas. Chegava a segunda-feira, 3 cultos na segunda-feira. Eu nem me lembrava que eu fazia 3 cultos na segunda-feira. Teve quarta-feira que foi 3 cultos na quarta, sem contar que no início nós fomos para a transmissão e eu fazia todos os dias. Mais de 60, 70 dias, todos os dias, culto todo dia, cedo e à tarde. E se tivéssemos fugido? Muitos de vocês, quanto foram alimentados? Quanto foram fortalecidos os sonhos, projetos? Quantos viveram o melhor ano da sua vida? Mas as circunstâncias não mudaram a nossa fé, nós mudamos as circunstâncias pela fé. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Quando eu vi pastores morrendo, o senhor temeu, bispo? De maneira alguma. De maneira alguma, nenhum momento me preocupei. Lidando com pessoas, estando todos os dias na igreja, orando por pessoas. Isso é uma questão de fé. Talvez muitos dirão, mas isso não é prudente. Então Jesus foi extremamente imprudente. Loucamente imprudente Jesus foi. Curando gente tudo quanto é jeito, inclusive leproso, que pega. E aí, terminamos aquele ano como um dos melhores anos da nossa história. Um dos melhores anos da nossa vida. Com tantos avanços, com tanto crescimento, com experiências gloriosas, Deus mostrando o seu poder, mostrando a diferença entre aquele que serve a Ele e aquele que não serve. Quem teme o homem, diga comigo, cai em armadilhas. Mas quem confia no Senhor, o que está escrito? Na prática é desafiador. Temer ao Senhor, confiar no Senhor, tanto a pressão como o silêncio de Deus pode trazer à tona o que está dentro de cada um. Você sabe que a pressão traz à tona o que está dentro de nós, como também o silêncio do Senhor. Há momentos você vai dizer assim, eu quero ouvir Deus falar comigo, você não vai ouvir, Deus está em silêncio, mas Ele está te observando. Ele está observando como é que você reage. Não sei se vocês viram essa semana que eu gravei com a minha filha. São coisas, partiu mais deles, e eu fiz uma gravaçãozinha com ela, a caixinha de perguntas. Quem viu? Quem viu? Bastante gente viu, legal. E quem mandou suas perguntas? Deixa eu ver aqui. E aí, pois à tarde eu fui responder, eu vou fazer mais, tá? Depois eu vou fazer com minha esposa, porque eu achei interessante pelas perguntas que foram feitas ali. E a ideia é poder, ajudar com resposta simples. A sua pergunta tem que ser muito objetiva, muito simples, tá? Objetivo, porque não daria para ser uma pergunta extensa, e a minha resposta também é bem objetiva, né? Mas teve algumas perguntas interessantes. Uma pessoa, por exemplo, perguntou sobre como entender o seu propósito, que não consegue, mais ou menos assim, que não consegue entender o seu propósito, tal. A primeira coisa, quando você não entende o seu propósito, uma decisão você tem que tomar, que é caminhar 100% em obediência a Deus. Ponto. Quando você caminha 100% em obediência a Deus, mais dia menos dia, você vai entender o seu propósito.
Porque o difícil é você entender o propósito fora da obediência. Você não entende. Deus não vai falar com você. Deus não fala. A gente precisa estar em comunhão e obediência para que Deus fale conosco e nos revele o seu propósito conosco. Então, esse é um ponto. Relacionamento com Deus é a arma mais poderosa que você pode ter. É o relacionamento com Deus. É a sua arma mais poderosa. Há momentos na vida que é só a graça de Deus sobre a tua vida. Não é nada, nenhuma estratégia, nenhuma artimanha, não é nada. É a graça de Deus sobre a tua vida, a unção de Deus sobre a tua vida. E nós vimos isso nesse 2020, a graça de Deus caminhando sobre nós. A unção. Tem muita gente que conhece a letra, mas muita gente tem o Espírito. Sabe como é que você identifica isso? Se você pegar uma pessoa simplesmente voltada para a letra, vamos lá, você já escutou uma pregação de um teólogo? Quem já escutou a pregação de um teólogo? Você vai dar umas boas bocejadas, cochiladas, porque ele vai falar simplesmente teoricamente, ele vai procurar as palavras mais difíceis e palavras que você não vai entender, ele vai contar a história da história da história, e ele vai para o texto áureo, do top do contexto do texto áureo, e ele vai para a hermenêutica, e ele vai para a escatologia, e ele vai cair, você vai ficar assim, hã? O que quer dizer? Nada. Porque não é letra, é espírito. A letra matou Jesus, crucificou Jesus, levou a crucificação. A letra. Porque só tinha letra, não tinha espírito. Eu vou te mostrar daqui a pouco, quando se tem o espírito, você entende, você enxerga, é revelado a você coisas que não são reveladas a todos. Alguns, só voltando à história da caixinha da pergunta lá, essa semana eu gravo, vou ver que dia aí, e eu vou gravar com a minha esposa, depois vocês fazem as perguntas que vocês querem e a gente responde, tá bom? Fizeram umas perguntas interessantes ali, né? Perguntaram para minha filha se eu interfiro no relacionamento deles, né? Perguntaram para mim o que fazer com uma criança de 10 anos que não quer vir para a igreja, né? Algumas coisas dessa natureza que talvez a pergunta serve para todos aí, né? E vamos lá. Referência, por favor. 1 Samuel 13, 5, 14 diz assim: os filisteus se reuniram para lutar contra Israel com 30.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e povo em multidão como a areia que está na praia do mar. Eles foram e avançaram em Micmas, a leste de Bet-Aven. Quando os homens de Israel viram que estavam em apuros, porque o povo estava angustiado, diga comigo, se esconderam em cavernas e em buracos, em rochas, em túmulos e cisternas. Esse é o povo que crê em Deus. Posso repetir? Esse é o povo que crê em Deus. Esse é o povo que cria em Deus e saiu se escondendo, achando que poderia se esconder, que seria mais seguro estar num túmulo, numa cisterna, numa caverna, do que escondido em Deus. Também alguns dos hebreus passaram o Jordão e foram para a terra de Gade, Gileade. Fugiram para outra terra. E o povo que permaneceu com Saul, estando este ainda em Gilgal, se encheu de temor. Saul esperou 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, mas como não vinha a Gilgal, o povo foi se espalhando dali.
Então Saul disse: tragam-me aqui o holocausto e as ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto, coisa que ele não podia fazer. Mas tinha ele acabado de oferecer o holocausto, eis que chegou Samuel, e Saul saiu ao encontro dele para o saudar. Samuel perguntou: o que foi que você fez? Saul respondeu: vendo que o povo ia se espalhando daqui, e que você não vinha no prazo combinado, e que os filisteus já tinham se ajuntado em Miquimás, eu disse comigo: agora os filisteus virão contra mim em Gilgal, e ainda não busquei a face do Senhor. Diga comigo em voz alta, diga assim: forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Grave essa palavra, diga: forçado pelas circunstâncias. Eu me vi obrigado a desobedecer a Deus. Forçado pelas circunstâncias, eu me vi obrigado a desobedecer a Deus. Então Samuel disse a Saul: você cometeu uma loucura, não guardando o mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, pois o Senhor teria confirmado para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não subsistirá. O Senhor buscou um homem segundo o seu coração e lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porque você não guardou o que o Senhor lhe ordenou. Ele alterou o destino dele. Ele alterou o propósito dele. Por quê? Porque a sua fé não alterou as circunstâncias alterou sua fé. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? O bispo, isso na prática não é fácil mesmo. É o teu grau de profundidade de relacionamento com Deus. É por isso que nós precisamos investir nisso. Por quê? E saber que voz nós vamos ouvir. Qual é a voz que nós vamos ouvir? É a voz de Deus ou a voz de quem quer que seja? É a voz de Deus ou do diabo? É a voz de Deus ou do especialista? Ou é a voz de Deus ou do jornalismo? É a voz de Deus ou a voz de Deus ou os problemas que estão aí sussurrando? Nós precisamos descobrir que voz nós vamos ouvir. Existem muitas vozes. Existem muitas vozes. Eu estava falando agora há pouco, tem um filme que eu assisti faz muito tempo, e eu quero, inclusive hoje à tarde eu vou ver se eu paro para assistir esse filme de novo. Porque ontem eu vi minha esposa assistindo, e eu falei: esse filme merece ser assistido novamente. Porque faz muito tempo que eu assisti e não me recordo dos detalhes, mas eu sei que na época tinha uma mensagem poderosa ali. Que é aquele livro, que é aquele filme, O Livro de Eli. Quem assistiu? Quem não assistiu, por favor? Vale a pena. Então a mensagem, o ator é top. Inclusive ele tem muitas mensagens aí nas redes sociais. Ele é cristão. E tem uma mensagem ali, porque o filme, eu não vou lembrar o certo, faz muito tempo que eu assisti, tá bom? Mas é um filme com base, a história é apocalíptica, né? Após a destruição da terra. E depois, que é aquilo que a Bíblia relata que vai acontecer, foram destruídas todas as Bíblias da terra, queimadas todas. Mas ele tinha uma. E essa uma Bíblia era objeto de desejo dos poderosos. Por quê? Porque os poderosos sabiam do poder que havia nela.
Porque o que estava escrito ali, as palavras escritas ali, tornava qualquer um poderoso e teria o domínio sobre os demais. Porque eram as palavras certas. E aí, gente sem caráter, com propósito errado, sai buscando a qualquer custo, a qualquer preço, conseguir tomar essa Bíblia dele. E ele é um guardião da Bíblia, né? Ele está levando com propósito. E ali tem uma mensagem poderosa, né? E eu peguei só o finalzinho, e depois vi que ela foi, ali toda a tradução dela, não sei, foi com base na King James, a tradução King James. Mesmo depois que tiraram a Bíblia, conseguiram tirar a Bíblia dele, como ele lia rigorosamente a Bíblia todos os dias, a Bíblia estava aqui. E ele conseguiu transcrever toda a Bíblia e reeditar a Bíblia, e publicar a Bíblia, e enfim, não conseguiu. A Bíblia voltou, né? Qual é a mensagem? Eu fiquei pensando, hoje ela está aí, você tem uma na sua mão. Um livro poderoso, que te torna poderoso, se você crer e pegar todos esses ensinamentos, realmente com fé, te torna poderoso, sábio, com autoridade nos céus e na terra, no mundo espiritual, e muitas vezes hoje ela é desprezada. Ela não é tratada com a devida reverência, respeito e temor. É deturpada, está aí, nas mãos de cada um. Você vê que ela era objeto de desejo, porque ela era sinônimo de poder. Está aí, nas tuas mãos. Moça que estava com ele perguntou se ele lê todos os dias. Todos os dias. E repetidas vezes, todos os dias. Tanto é que ficou registrado na memória dele. Ele conseguiu transcrever a Bíblia, do quanto estudou. Mas a mensagem é essa, hoje ela está aí, hoje ela está aqui, e é tratada como um livro menor, é tratado como um livro ultrapassado, e esse é o grande erro, porque ele nunca será ultrapassado, ele é o começo, o meio e o fim. Ele é o início e o fim de todas as coisas. Está nele. Ele vem se cumprindo, né? Ela vem se cumprindo. Só que hoje não há essa reverência, esse respeito, essa ambição. Eu disse, né? A gente levanta cedo para tanta coisa, né? Esse ano eu estabeleci um propósito, comecei a levantar por volta das 5 da manhã, e a primeira coisa é meditar na Bíblia. Estou lá, um capítulo de Gênesis, um capítulo de Provérbios, um capítulo de Eclesiastes e um capítulo de Mateus. Seguindo aqui, né, o dia que dá, a gente lê um pouco mais. Dentro disso, a gente lê a Bíblia inteira esse ano. Gênesis, quer colocar aí, que você lê também? Gênesis, Provérbios. O início de Provérbios é ótimo, porque o início de Provérbios estava dizendo assim, que eu, a sabedoria, estou gritando, meu filho. Estou gritando no meio do povo, estou gritando nas ruas, estou gritando nas esquinas, eu estou gritando como uma mulher, estou gritando, eu, a sabedoria, estou te gritando. Tem gente que não está ouvindo. Eclesiastes, Mateus, por que essa divisão aí, que é mais fácil você conseguir ler ela? Passar por toda a Bíblia, ler os evangelhos,
e vai seguindo. Desculpa, Salmos também. Não, desculpa, não, peraí, deixa eu consertar, não era Eclesiastes, Salmos e Provérbios. Não era Eclesiastes, desculpa. Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu, diga comigo, um espírito de timidez. Diga comigo, ou covardia. Queridos, eu vou falar uma coisa tão séria para você, que você nunca mais vai olhar para essa palavra do mesmo jeito. A covardia, os covardes, está lá em Apocalipse, junto com os assassinos, os idólatras, os mentirosos, que os covardes não herdarão o reino dos céus. Porque medo, covardia, tira a tua ousadia, não caminha, não compartilha com a fé, não compactua com a fé. A covardia faz você fazer igual Saul. O povo começou a fugir, eu fiquei com medo, foi covarde. E por isso, as circunstâncias. Então, a covardia, eu vou ler para você daqui a pouco a tradução dela, tá? Mas ele nos deu, diga comigo, o Espírito, diga comigo, de poder. Diga, eu posso. Você pode o quê? Completa então, posso todas as coisas, naquele que me fortalece. Por isso que tem que eliminar aquela palavra de eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não consigo, eu não posso, eu não consigo. Seja lá o que for. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso vencer, eu posso superar, eu posso crescer, eu posso avançar. Eu posso melhorar, eu posso evoluir. Eu posso vencer isso, eu posso vencer aquilo. Eu posso superar. Diga comigo, amor. Diga comigo. Amor. E bom senso. Disciplina pessoal, que é equilíbrio. Diga comigo, habilidades que resultam em uma mente calma e autocontrolada. Você tem um autocontrole, o domínio da sua mente. Por isso que precisa exercitar, precisa trabalhar isso. É o que nós estamos fazendo hoje. Você está aqui, por isso que tem que investir nisso, tá? Você está na tua casa, você só vê o problema. Você vem para a igreja, você recebe a palavra, você já começa a ver tudo diferente. É assim ou não é? Por isso que tem que fortalecer. Quanto mais você colocar para dentro, mais forte isso vai estar. Quando você chega lá, daqui a pouco isso não te afeta mais. Porque está tão forte dentro de você que você consegue anular o que está acontecendo lá. Você muda as circunstâncias do que está acontecendo lá. Não as circunstâncias mudam a sua fé. No trabalho é a mesma coisa. Está tão forte dentro de você que você muda as circunstâncias lá. E a gente sabe que nada é imediatismo. É o que eu disse, se a gente só faz o que é fácil, a gente se torna fraco. Nós temos que fazer o que é difícil. Coríntios 3:6. O qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não, diga comigo, não da letra, mas do Espírito. Diga, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A letra mata, o Espírito vivifica. Sem Espírito fica só letra e, como disse, foi o ministério que gerou a morte. Exatamente porque conheciam só a letra, não tinha Espírito. O entendimento dos fariseus das Escrituras era mental e não no Espírito. Somente. Simplesmente mente.
Imagine você, a referência, por favor. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso e que esperava a consolação de Israel, que era Jesus. E o Espírito Santo estava com ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo, diga comigo, que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste agora, podes pedir-me em paz, podes pedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Como é que esse cara sabia que no meio de tantas crianças, esse era o Cristo? Tinha muitos outros líderes religiosos. Como é que ele sabia que Jesus, aquela criança, era o Cristo? Você vê que os pais ficaram admirados com a palavra. Por isso que é aquilo que nós sempre falamos, a palavra revelada. A revelação. O Espírito revelou. Existe uma diferença de você ouvir a palavra e ouvir a palavra revelada. É como eu disse, ela sai do altar para o coletivo e chega ao indivíduo de forma revelada. Aquilo que Deus traz como revelação à vida de cada um. O que vem de acordo com a tua vida, com o teu propósito. Por isso que não basta a letra, nós precisamos do Espírito. Comunhão. O ano passado, quando chegou a pandemia, todo mundo fugiu. Deus deu a nós sem cessar promessa de bênçãos. Sem cessar. É uma loucura a gente falar de bênção num momento como aquele. Era uma loucura. Fala, não, tá alienado esse povo. Está alienado. Vai falar de bênção, de vitória, que o ano vai terminar muito melhor num caldeiro. Então, como vai terminar melhor? E foi o que aconteceu. Por quê? Porque Deus fala. Deus traz revelações. Deus sempre quer ser honrado no caos. Ele sempre será glorificado no caos. Sempre. A gente olha a história de José. José não se rendeu às circunstâncias. Como a gente falamos aí, o improvável levantado por Deus, que resistiu firme até o fim, como tantos outros. 1 Coríntios 1, 25, 29 diz assim, diga comigo, pois a loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. Diga comigo, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força humana. Olha, a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. E a fraqueza mais forte do que a força humana. Olha agora, lembre-se, irmãos, de que poucos de vocês eram sábios. Aos olhos do mundo, ou poderosos, ou ricos quando foram chamados. Pelo contrário, Deus escolheu coisas que o mundo considera loucura, diga comigo, para envergonhar os sábios. Sempre vai ser assim. Sempre vai ser assim. Tem gente que não entende. Olha, eu não estou falando para você, eu falei a semana passada, de um médico pedir socorro para um membro aqui, está em paranoia. Ele fala, rapaz, eu não posso pegar isso não, se eu pegar eu vou morrer. Rapaz, você não vai morrer. Meu pai, de quase 80 anos, pegou. O que você fez?
Fiz o que tem que ser feito e orei e ungi ele todos os dias. Todos os dias. Só, quase 80 anos meu pai tem. Estou falando do meu não, ele está falando dele. Entendeu? Entendeu, gente, ou não? Talvez você está entendendo que eu estou falando do meu pai, né? Meu pai não pegou. Minha mãe não pegou. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura. Diga comigo, para envergonhar os sábios. Assim como escolheu as coisas fracas, diga comigo, para envergonhar os poderosos. Porque tudo que nós pregamos, ensinamos e vivemos, para os poderosos isso aqui é tudo palhaçada. Só que é o que dá certo. Só que é o que funciona. É o que traz segurança. É o que traz a construção de uma grande vida. É o que faz com que a gente não esteja simplesmente plantando por 70, 80, 90, 100 ou 120. Nós estamos plantando para a eternidade. Deus escolheu as coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. 1 Pedro 5,9 diz, ao qual resisti firmes na fé. Você sabe resistir, né? A palavra significa forte e imóvel. Coloca aí, firme, significa forte e imóvel. Firme, firme, forte, imóvel. Muitas pessoas desistem depois de alguns golpes do inimigo, em vez de permanecerem firmes. E imóveis até a vitória. Porque é isso que o diabo faz, sabia? Todo trabalho do diabo é para poder te enfraquecer. Ele toca em determinados pontos para poder te enfraquecer. Para tirar aquela firmeza de você. Por isso que você precisa resistir firme. A palavra-chave de ordem é prossiga, que no original significa, coloca aí, prossiga, avançar energicamente, apesar das dificuldades. Prossiga, avançar energicamente, apesar das dificuldades. Foi o que Paulo disse, prossigo para o alvo. Prossigo energicamente. Fortemente. Como Filipenses 3,14. Está entendendo ou não? Palavrinhas como essa, se você pegar para estudar ela, entrar no profundo, ela tem muito sentido para a tua vida. É romper a resistência, é passar por cima dos obstáculos do muro. Nós, como cristãos, nós levamos luz aonde há trevas, nós controlamos a atmosfera. Não são as circunstâncias que nos moldam jamais. Nós controlamos, nós alteramos a atmosfera. Então vem cá, vou mostrar uma coisa para você. Vamos voltar para a pandemia, para o caos. Quando vocês, aqueles que vieram e permaneceram, qual foi a atmosfera aqui dentro? De caos, de medo ou de fé e esperança? De fé e esperança. De fé e esperança. Essa foi
nós moldamos a atmosfera. É fácil? Não, é o nosso relacionamento que nos leva a isso. Você vai ter a aprovação de todos? Não. Eu tive familiares de vocês que me atacaram pelas redes sociais. Sabia? Familiares de vocês que me ameaçaram, na verdade. Me ameaçaram que se acontecesse alguma coisa, eu ia responder. É a fé de cada um. É a fé de cada um. E geralmente não acontece. Entendeu? Não acontece. E aí, a pressão nos leva a ceder? Ah, porque vocês são imprudentes, vocês são negligentes. Guarda para você. Marido, filho. Falei para a gente, respeita a tua posição, tá bom? Primeiro, quero dizer a você que não é assim que se conversa, que se comunica. E eu espero que você seja tão bom filho e tão bom marido assim o ano todo, e não só nesse momento. Né? Porque às vezes não tem nada de bom, ignora o ano todo, não faz nada pelo pai, não faz nada pela mãe, trata mal o marido, a esposa, igual um cavalo, igual um... né? E depois toma as dores. Então aí a minha preocupação é o seguinte, a dor é pelo parente mesmo ou medo de trazer para casa? Porque bom a gente deve ser o ano inteiro, né? Não cometer aquele erro de fazer homenagem depois de morto, né? Pessoas são maravilhosas só depois de morto, homenageia só depois de morto, né? Enquanto estava vivo, não. Era só no bico da botina, ignorado. Aí morre e era a melhor pessoa do mundo. Agora, cuidar agora, vamos amar agora então, vamos cuidar agora, vamos tratar bem agora. Não é verdade? Vamos tratar bem agora. Com amor, com respeito, se preocupando, cuidando hoje, que está aí junto, ó. Talvez está aí junto, tem todos os dias, junto com você. Não precisa a gente perder para dar valor. Dá valor enquanto tem. Cuida, ama, zela, proteja. Viva dias maravilhosos. Momentos maravilhosos. A vida é curta, é rápida, é passageira. Né? Que a gente deve aproveitar. Por isso que o Senhor diz, agarra ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Você viver com qualidade, cada momento. As oportunidades que Deus nos dá, os momentos, as pessoas. Nós somos medidos, eu disse, por duas coisas, tá? Então grave aí o que você é medido por Deus. Todos os dias você vai ser testado. Como, bispo? Em tudo. Seu caráter, seu temperamento, como é que você lida com as pessoas, como é que você age lá fora, como é que você fala, como é que você trata os outros, como é que você trata seu marido, tua esposa. Como é que você trata o próximo? E segundo, que você vai ser testado com aquilo que Deus te confiou. O que você está fazendo com aquilo que Deus te confiou? Seus recursos, seu dinheiro, seu talento, seus dons. O que você está fazendo? Isso nós vamos ter que prestar conta com Deus. Eu dei a você o que você fez. Né? Eu dei a você dons, talentos, habilidades, dinheiro, recursos. Eu dei, tenho dado a você. E tudo tem um propósito, é como nós pregamos quarta-feira, né? Você vê, Deus colocou José para governar, não por José, pelo povo, para que pessoas fossem salvas. Quando Deus colocou Esther no reino, no império persa, tá lá, né? Quem sabe não foi para um momento como esse que Deus te colocou como rainha? E foi, para preservar vidas, para salvar vidas. Tudo que Deus faz é para salvar vidas, é para preservar vidas, e não nós precisamos entender isso. Não é simplesmente para nós e por nós. Quando a gente vive assim, a gente só impede Deus de realizar. Fortalecendo, entende que eu entrei nesse assunto do controle do ambiente, né? Lembra, né? Que o ponto de partida foi o controle do ambiente. Nós não permitimos que aquele ambiente, as circunstâncias alterasse a fé.
A fé altera as circunstâncias. Amém? A fé altera as circunstâncias, não é as circunstâncias que alteram a fé. Fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Atos 14, nós vamos passar por tribulação. Ao contrário da palavra coragem, o contrário da palavra coragem é desânimo. E você sabe que o sentimento de desânimo faz a pessoa se entregar aos obstáculos, desistir dos seus sonhos. O desânimo te impede de fazer a vontade de Deus, sabia? Por isso que, quando você lê lá em Josué 1, foram 7 vezes que o Senhor disse assim a Josué: esforça-te e tenha bom ânimo. Esforça-te. E tem uma coisa lá muito interessante, há um tempo atrás eu preguei sobre isso. Esforça-te, tem bom ânimo, não te pasme, nem te espantes. E o esforça não é, esforça, vai lá, luta que você vai vencer. Não. Esforça para guardar o livro dessa lei. Medita nele dia e de noite, numa parte da tua boca. Só assim você será bem-sucedido. Não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas. Todo foco para a palavra. Porque se aquilo estivesse dentro dele, as guerras ele venceria. Não era um esforço para a guerra, era um esforço para a obediência, para reter a palavra, para manter a palavra. Você vê, e tudo isso está ao alcance de todos nós. Só assim você será bem-sucedido e prosperarás. Está escrito lá, Josué 1. Desânimo é assassino da fé, mata a fé. Apocalipse 21, 8 diz assim, diga comigo: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, diga os que praticam feitiçaria, idolatria e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Agora, vem cá, covarde está junto com assassino? Você viu? A covardia vem da incredulidade. Israel não pôde entrar na terra prometida por causa da incredulidade. A incredulidade os impediu de entrar, está lá em Hebreus 3,19. A incredulidade impediu que eles entrassem. Segue aí, solta o dedinho, vamos. Um covarde não avança, não conquista e não recebe o que foi prometido. Por quê? Ele foge do que tem que fazer, do que tem que enfrentar. É por essa razão. Deus, Ele é especialista em transformar medrosos, covardes, em guerreiros, né? Guerreiros campeões, como foi Gideão, como foi Pedro, como foi André, que nós lemos. Por isso que você tem que se levantar, tem que parar de ceder às circunstâncias, tem que mudar as circunstâncias pela fé e não ceder às circunstâncias, transformar a atmosfera. Não que a atmosfera transforme ou você seja afetado pela atmosfera. Esses são pontos importantíssimos. O salmista, vou fazer a última leitura. O salmista, ele fala lá no Salmo 81, passa lá por favor. Salmo 84. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração encontra os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva.
Ao passarem pelo vale de Bacar, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enche de cisternas. Quando passarem pelo vale de choro, na NVT, diga comigo, quando passarem pelo vale de choro, ele se transformará num lugar de fontes revigorantes. As primeiras chuvas o cobrirão de bênçãos. Quer dizer, muda as circunstâncias, muda aquele lugar, muda aquele ambiente. Podia ser um vale de choro, mas vai ser transformado num vale de bênção. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Amém? Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos, por gentileza. As circunstâncias não podem mais alterar o curso. Está na hora de fazer, através da fé, você mudar as circunstâncias. E não as circunstâncias mudarem a sua fé. Tem pessoas que os destinos são alterados porque as circunstâncias têm mudado a sua fé. Como Saul. As circunstâncias me forçaram a fazer essa escolha. As circunstâncias me forçaram a tomar essa decisão. Mas e o que Deus te mandou fazer? É isso que tem que estar aí. Essa tem que ser a sua escolha. Quando a gente fica com a palavra, e como falamos, firmes, que significa firme, forte e imóvel. Firme é ser forte e imóvel. Eu não me movo. As circunstâncias me fazem me mover para frente, pela fé. Lembre-se que avançar, a palavra prossiga significa avançar energicamente, apesar das dificuldades. É o que você precisa fazer. Avançar energicamente, apesar das dificuldades. Prosseguir para o alvo. É romper com a resistência. É passar por cima dos obstáculos do muro. É explodir a montanha ainda que tenha que fazê-lo pedra por pedra. Ser aquele crente que leva a luz, controla a atmosfera e não se molda às circunstâncias jamais. Esse tem que ser você. Essa tem que ser a sua fé. Não se acomode a um chamado inferior porque não quer enfrentar a resistência. Às vezes tem gente aceitando um chamado inferior para não enfrentar a resistência. Lembre-se que 7 vezes o Senhor motivou Josué: esforça-te, esforça-te, tenha bom ânimo. Ali não foi com o propósito de uma vitória de guerra, mas foi de ficar com a palavra, de obedecer a palavra. Tem que trabalhar isso aí dentro. Não deixa mais as circunstâncias
afetar o seu destino, afetar suas escolhas, as suas decisões. Não deixa mais. Que a sua fé mude as circunstâncias. Você se mantém firme, focado. É isso que Deus quer. Quem só faz o que é fácil permanece fraco. E você quer ser forte, então não faça o que é fácil. Faça o que é difícil. É isso que vai torná-lo forte. Peça ao Espírito Santo que te ajude a ser um cristão firme. Esse que é a circunstância, esse que é luz, que muda as circunstâncias, mas que a fé não é mudada pelas circunstâncias. Esse. A pressão vem, você cede. A pressão vem, você recua. A pressão vem, você foge. Não faça como no tempo de Saul. Aqueles que se diziam crer em Deus, quando os filisteus foram se aproximando. Uns correram para buracos, cavernas, cisternas e túmulos. Olha, coisa louca. Túmulos para se esconder. Ali era um teste. Confia na palavra ou não confia na palavra? Confia em Deus ou não confia em Deus? É o que precisamos fazer. Confiar em Deus acima das circunstâncias. Confiar no poder de Deus acima das circunstâncias. Acima de tudo que esteja acontecendo, acima de qualquer coisa que esteja acontecendo. Confie em Deus. Seja esse crente poderoso, ousado, corajoso. Não aceite mais a covardia. Covardia não pode fazer parte da sua vida. Enfrenta o que tem que enfrentar. Encara o que tem que encarar. Ainda que seja sentimentos. Questões internas e externas. E você vai vencer. Deus vai te dar vitória. Fala com Ele. E peça ao Espírito Santo que te ajude. Peça ao Espírito Santo que tome a tua vida. Eu preciso, Espírito Santo. Eu quero ser esse homem, essa mulher. Não movido, eu quero ser um cristão maduro. Você sabe que tem o cristão do nível infantil, que é aquele que quando chega a fazer alguma coisa, ele é movido pelo medo, ele faz por medo. O certo ele faz por medo, outras vezes ele foge por medo. Como também tem um cristão adolescente que só faz as coisas por aprovação, para ser visto e buscando a aprovação dos outros. Mas tem o adulto, o maduro, da fé madura, que faz porque é o certo fazer. Faz porque tem que se fazer, é o certo, é a escolha certa. Não é porque ninguém está vendo, ou não está vendo, não é buscando a aprovação de ninguém, nem por medo. Faz porque sabe que é o certo fazer. Isso é maturidade. Sai do nível infantil, sai do nível adolescente e vai para o nível maduro, que é o que Deus tem para você. Vencer é essa tarefa interna. É essa tarefa interna. Tem que começar a tomar decisões aí dentro. Convicção aí dentro. Força aí dentro. Deus quer te honrar. Deus quer te levar para um outro nível. Peça ao Espírito Santo que te levante com força, com poder, com ousadia. Que mude a sua fé, que mude o seu espírito.
Te ajude a ser luz aonde você chegar. Que mude a atmosfera de onde você estiver. Eu, onde eu chegar, eu vou mudar a atmosfera. Aonde eu chegar, eu vou mudar a atmosfera. Porque essa é a fé que está dentro de você. Não é a atmosfera que muda a sua fé. É você que muda, que altera a atmosfera. É isso que Deus quer. Nunca mais as circunstâncias vão alterar a sua fé. Confie em Deus. Fique com a palavra. Seja luz aonde chegar. Sabe aquela luz que dissipa as trevas? Seja onde chegar. Altere as circunstâncias aonde chegar. Tenha um relacionamento firme com Deus. Essa é a sua arma mais poderosa. Essa é a sua arma mais poderosa, um relacionamento profundo com Deus. E busque de Deus a palavra revelada para você, e não a letra. A palavra revelada, é isso que vai te levar a uma vida vitoriosa. Só letra não tira do lugar. Vai, Espírito Santo. Fala às mentes e aos corações profundamente. Muda, liberta do medo. Chega de medo. Chega de covardia. Enfrenta o que tem que enfrentar, que você vai vencer. Enfrenta o que tem que enfrentar e você vai vencer. Aleluia. Aleluia. Pisa nesse lugar santo. Pisa nesse lugar santo. Não tem lugar melhor. Esse é o lugar mais seguro. Esse é o lugar mais seguro para se estar. Isso, com toda a tua fé, diga. Não, não tem outro lugar não. Não tem outro lugar. Esse é o lugar. Ah, vai Espírito Santo. Vai Espírito Santo, fala profundamente, faça a obra, liberta, transforma, chega. Chega da mesma vida, chega do mesmo nível, chega da mesma medida de fé, chega. 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 Tome uma decisão que você vai crescer em Deus, vai crescer na fé, vai crescer na comunhão, que Deus quer te levar para um outro nível. Aleluia, aleluia. Receba esse espírito na tua vida, o espírito da fé, o espírito da certeza, da convicção. Receba em nome de Jesus. Aleluia.
Isso, diga com toda a tua fé, quem já pisou? No Santo dos Santos. Permaneça com seus olhos fechados. Essa comunhão, esse espírito, essa fé, é que vai diferenciá-lo. É que vai gerar resultados completamente diferentes. E vai te diferenciar da multidão. Por isso tem que investir nisso. Covardia, incredulidade, medo, não pode fazer parte da sua vida. Deus não nos deu um espírito de medo, de covardia, de incredulidade, mas de amor, de poder, de domínio próprio, de equilíbrio. Não deixe nunca mais as circunstâncias alterar a sua fé. Você altera as circunstâncias pela fé. Você muda a atmosfera pela fé. Você muda a atmosfera pela fé. Deixa nunca mais o medo, a covardia te estagnar, paralisar. Enfrente energicamente. Prossiga energicamente. Rompa a resistência. É isso que Deus está esperando. Não deixe as circunstâncias. A palavra para Saul foi: agora Deus teria estabelecido o teu reino. Ele só estava esperando isso. Espírito Santo, fortaleça cada um. Fala de forma profunda e revelada. Fala de forma profunda. Que gere transformações, mudanças importantes. Mente, coração, no espírito de cada um. Que não seja a letra que esteja penetrando, mas o Espírito, a palavra de forma revelada, trazendo entendimento e mudanças a cada um, Senhor. Eu oro por todos, que nenhum de nós venhamos sair daqui da mesma maneira que entramos. Nenhum, Senhor. E que nenhum seja ouvinte esquecido, mas cumpridor. Eu abençoo a todos, entrego a todos ao Senhor. E desde já lhe agradeço. Amém, amém, amém. Para Jesus bem forte.